Salve família, vocês estão bom? Prof. J na área para nós comentarmos aqui os módulos 4, 5, 7 e 8 da nossa apostila do primeiro ano, beleza? Pessoal, em relação ao módulo 4, que é o substantivo, nós faremos aqui uma breve revisão. Então olha o que eu elenquei para nós aqui, ó. O substantivo ele pode ser analisado a partir dessas 5 propriedades, certo? Quais são elas? Primeiramente, nós temos ali, ó, a propriedade do reconhecimento. Vou escrever aqui para nós. Reconhecimento. O que é isso? É a sua capacidade de reconhecer um substantivo em algum contexto, certo? Uma dica: para que você consiga reconhecer os substantivos, você deve ter uma noção das demais classes gramaticais que o acompanham. Quais são elas? Então, vamos lembrar aqui da nossa aula. O substantivo ele pode ser acompanhado por um artigo, o substantivo pode ser acompanhado por um adjetivo, o substantivo pode ser acompanhado por um numeral e o substantivo pode ser acompanhado por um pronome. Beleza? Os artigos: o, a, os, as, uma, uns, umas, beleza? Os adjetivos, que são diversos, né? Belo, bonito, feio, magro, alto, forte, fraco, enfim, que vão caracterizar o substantivo. Numeral, né, pessoal? 1, 2, 3, os 13 porquês lá da série vão quantificar o substantivo. E o pronome, que são diversos, né? Meu, minha, nosso, nossa, enfim. Bom, veja só. Então, para eu reconhecer um substantivo, eu vou olhar à esquerda dele, vou tentar encontrar um artigo, vou tentar encontrar um adjetivo, vou tentar encontrar um numeral, vou tentar encontrar um pronome. Lembrando que o único aqui que tem posição fixa é o artigo. O artigo sempre estará à esquerda do substantivo. Já o adjetivo, o numeral e o pronome, eles podem aparecer tanto à esquerda quanto à direita. Beleza? Então isso vai te ajudar nessa fase, nessa propriedade do reconhecimento. Além do reconhecimento, nós temos a propriedade, pessoal, da definição. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque um substantivo, ele é o que, professor? Como eu posso definir um substantivo? Bom, como nós vimos em aula, o substantivo é o esforço que nós fazemos para nomear. Então nós poderíamos definir o substantivo, pessoal, como os nomes que nós atribuímos aos seres ou às coisas, certo? Ou a esse esforço de nomear, a esse processo, beleza? Então, isso é a definição dele. Eu poderia deixar aqui para nós, ó, basicamente, né, nomes, ou o esforço de nomear os seres e as coisas, beleza? Depois disso, nós temos a propriedade da classificação, ou seja, eu consigo classificar um substantivo. Como assim, professor? Bom, basicamente assim, ó. Deixa eu melhorar esse. A gente consegue classificar um substantivo basicamente assim, ó. Ele pode ser comum ou próprio, P de próprio, certo? Qual que é a diferença? O comum é um ser genérico dentro de uma mesma espécie, beleza? Tipo, ser humano, é um substantivo comum. Agora, José Alfredo, é um substantivo próprio em relação aos seres humanos, beleza? Então, o substantivo pode ser classificado em comum ou próprio. Depois, simples ou composto. Qual que é a diferença? Simples é aquele que tem uma palavra só, composto é aquele que tem duas ou mais. Depois, eu tenho aqui primitivo ou derivado, ou seja, aquele substantivo que é o primeiro, né? Você pega, por exemplo, pão, ou os derivados de pão, que pode ser padeiro, padaria, panificadora, certo? E finalmente, os substantivos concretos ou abstratos, ou seja, os concretos, aqueles que têm forma, aqueles que eu consigo desenhar, que eu consigo pensar numa imagem, e os abstratos, aqueles que não têm exatamente uma imagem para serem desenhados. Fechou? Há ainda os coletivos, pessoal, mas eles não nos interessam muito.
Depois da propriedade da classificação, nós temos a propriedade deixa eu melhorar esse azinho aqui, propriedade da variação. O que é isso, professor? Ora, você sabe muito bem que o seu substantivo ele pode variar em gênero, olha o Gzinho aqui, ó, né? Masculino e feminino, beleza? E ele ainda pode variar em N, de número singular ou plural, fechou? Finalmente, nós temos aqui a propriedade da flexão, tá? Vou colocar aqui, ó, flexão. E o nosso substantivo ele pode se flexionar em graus, beleza? Que é o grau aumentativo e o grau diminutivo. Lembrando, pessoal, que quando você estabelece graus aumentativos e diminutivos, a gente pode estabelecer diversos matizes de sentido, ou seja, valor discursivo. Usando às vezes um diminutivo, eu posso sugerir afetividade, mas eu também posso sugerir depreciação. Né? Quando eu digo assim, nossa, você, fofinho, vem cá. Veja, fofinho parece um adjetivo, mas quando eu chamo alguém de fofinho, eu tornei a palavra fofinho um substantivo. Se eu faço isso, eu estou garantindo um grau de afetividade, né? Agora, se eu digo assim, comprei um carrinho. Veja, é um carrinho, esse diminutivo sugeriu um grau de depreciação, beleza? Então, os graus aumentativos e diminutivos, eles têm matizes de sentido, ou seja, valor discursivo, tanto afetivo como depreciativo, como de valorização, enfim, os valores são diversos, fechou? Pessoal, depois nós temos aqui no módulo 5 as tipologias textuais. Muito cuidado, tipologia é uma coisa, gênero é outra. Por enquanto, pense na tipologia como o ingrediente ou os ingredientes do seu texto que são contáveis, são numeráveis, ou seja, eu tenho basicamente 4 tipologias. Já os gêneros são os formatos que essas tipologias aqui interagindo podem criar, e os formatos são diversos, beleza? Bom, primeiramente nós temos aqui, ó, a tipologia narrativa, certo? Que é a narração. Depois nós temos aqui a tipologia descritiva, que é a descrição. Depois nós temos aqui a tipologia dissertativa, que é a dissertação. Lembrando que a dissertação pode ser a expositiva, né? Ou pode ser a argumentativa. E finalmente nós temos aqui a tipologia injuntiva. O que você precisa relembrar acerca disso? Bom, basicamente que a tipologia narrativa ela envolve um aspecto temporal, ou seja, você vai perceber que os tempos no verbo, que os tempos verbais no texto, eles são predominantemente passados, certo? Ou você vai perceber marcas temporais de passado, presente e futuro. Quando o seu texto ele está organizado dessa maneira, você tem uma tipologia narrativa. Já a tipologia descritiva, pessoal, ela tem uma perspectiva espacial, ou seja, o seu texto ele vai focar num espaço determinado para observar um ser ou uma coisa e conseguir o que? Descrever esse ser e essa coisa. Eu preciso dizer que há uma relação muito grande, entre essas duas tipologias. E detalhe, todas elas podem aparecer num texto. Porém, você vai dizer que um texto é narrativo, ou descritivo, ou dissertativo, ou injuntivo, pensando na predominância da narração, ou da descrição, ou da dissertação, ou da injunção, beleza? Então elas dialogam entre si no interior do texto, mas o texto ele dá preferência para uma delas. Já a tipologia dissertativa, pessoal, ela envolve muito o quê? A discussão de um assunto. Discussão essa que pode ser apenas para elencar critérios ou conteúdo ou conhecimento, ou discussão essa que serve para definir um posicionamento, uma opinião. Se for a primeira, a dissertação será expositiva, né, só para expor ideias. Pensa, por exemplo,
numa matéria ou num artigo sobre coronavírus, que quer te explicar o que é e do que se trata, ou pense num texto já de opinião, né, em que o autor ele quer te convencer de que o coronavírus, por exemplo, é uma estratégia de mercado e política para equilibrar a economia na China, por exemplo. Então, veja, no primeiro exemplo que eu dei, você tem uma dissertação expositiva, só te explica o que é o corona, e no segundo exemplo nós temos uma dissertação argumentativa que quer te convencer de algo. Fechou? Finalmente, pessoal, a tipologia injuntiva, que ela tem uma propriedade ou um caráter de orientação, ou seja, aquelas velhas receitas ou manuais, certo? Que querem te dar uma orientação sobre como fazer alguma coisa ou sobre como usar alguma coisa. Fechou? Assim a gente encerra o módulo 5, tipologias textuais. Depois, galera, nós podemos aqui ir para o módulo 7, que fala sobre o artigo. Essa classe gramatical é muito tranquila e eu vou pensar, já que é uma classe gramatical, na mesma perspectiva do substantivo, ou seja, em propriedades. O artigo, primeiramente, eu posso pensar na propriedade do reconhecimento. Para reconhecê-lo é muito mais tranquilo do que o substantivo. Por quê? Porque o artigo, pessoal, ele é uma classe gramatical, eu diria, limitada em seu aspecto estrutural. Por quê? Porque ele só tem o ou a, né? Um ou uma, como exemplo. E os plurais, os, as, uns, uns. Fechou, acabou. Então, para reconhecê-lo é muito tranquilo. Agora, detalhe, preste atenção. Cuidado com esse uma, para não confundir com numeral, tá? Professor, como que eu vou fazer isso? Bom, é muito tranquilo. Normalmente o e uma será artigo, ou seja, em 90% dos casos, em 99% dos casos. Para ser numeral, você tem que ter dentro do contexto alguma indicação de contagem ou de quantidade ou numérica. Fechou? Tranquilo. Cuidado aqui também com esse o e esse a. Por quê? Porque o o e o a na língua portuguesa podem também ser pronomes oblíquos átonos, certo? Pronome oblíquo átono ou ainda pronome demonstrativo, e eu costumo dizer pronome demonstrativo disfarçado. Então eu vou te dar dois exemplos rápidos aqui, Se o seu o ou o seu a estiver conectado a verbo, não é artigo, é o que? Pronome oblíquo átono. Por exemplo, você fala assim, o conteúdo, estudei o. Olha esse o aqui, está conectado a verbo, então não é mais artigo, é pronome oblíquo átono. Pegou? Agora, aqui como pronome demonstrativo, o seu o ou o seu a vai estar seguido de que? Este é o que foi aprovado em primeiro lugar, ou seja, dá para trocar esse o por aquele. Este é o que passou, este é aquele que passou, esta é a que passou, esta é aquela que passou, beleza? Se aparecer um desses dois casos, então não se trata de artigo, esse o e esse a serão POAs, pronome oblíquo átono, ou pronome demonstrativo, respectivamente, beleza? Continuando, além do reconhecimento, há a propriedade da definição. E como nós podemos definir o artigo, pessoal, em linhas gerais? Muito simples. O artigo pode ser aquele que generaliza ou aquele que restringe um substantivo. Beleza? Essa é a definição desse cara. Ou seja, todas as vezes que você colocar um artigo antes do substantivo, você vai modificar o sentido desse substantivo. Ou vai torná-lo genérico, ou vai torná-lo mais restrito. Beleza? Continuando, eu tenho ainda aqui a classificação desses artigos. Se ele der uma ideia de generalização, ele será um artigo indefinido. Se ele der uma ideia de restrição, ele será um artigo definido. Ou seja, ele vai indefinir o substantivo ou vai definir o substantivo. Fechou? Bonito? Finalmente, ele tem, assim como o substantivo, a propriedade da variação, ou seja, ele vai variar em gênero, né? O a, os as, masculino e feminino,
e ele também vai variar em número, que é esse os, as, uns, umas, que eu mencionei anteriormente, ou seja, singular e plural. Beleza? Agora eu preciso te dar uma dica fatal em relação ao artigo. Ele tem superpoderes, como vocês podem observar aqui. Ó. Primeiro, pessoal, o artigo ele é capaz de substantivar qualquer palavra. O que é substantivar? Transformar em substantivo. Então, lembra que aquele exemplo que eu dei anteriormente em relação à palavra fofinho? Se eu digo assim, ele é fofinho. Fofinho é um adjetivo, caracteriza esse alguém. Agora, se eu digo assim, o fofinho veio aqui, só o fato de eu ter colocado um o antes de fofinho tornou esse adjetivo um substantivo. Então veja que o artigo ele tem o poder ou superpoder de substantivar qualquer outra classe gramatical. Beleza? Depois, pessoal, ele tem o poder de retomar, ou dar uma ideia de retomada daquilo que já foi dito. Que artigo faz isso basicamente? Os definidos, tá? Lembra disso aqui, é o a, os, as. Então imagina que eu estou falando sobre o coronavírus e de repente eu digo assim, o problema é evidente e está em crescimento. Espera aí, quando eu digo o problema, é um problema que eu já mencionei no texto, pessoal. Ou seja, é o problema, o coronavírus. Então, quando eu coloco um artigo definido antes da palavra problema, eu estou mostrando para você, leitor, que eu estou fazendo uma retomada de um problema, de alguma coisa que eu já mencionei anteriormente no texto. Fechou? Então tá aqui. Segundo superpoder. Terceiro superpoder. Além de fazer retomada, ele também pode inserir novas informações, tá? Então, retomar ou inserir novas informações. E que artigo que eu vou utilizar para fazer isso? Aqui eu já vou utilizar os indefinidos. Eu posso falar assim, uma pesquisa foi feita em relação ao suposto vírus e indica que blá blá blá. Quando eu digo uma pesquisa, é uma para introduzir algo novo no texto, ou seja, uma pesquisa que eu não mencionei ainda. Beleza? Então, esse é um terceiro superpoder do artigo. Quarto superpoder, substantivar, retomar, inserir nova informação. E eu acabei de esquecer o quarto superpoder aqui. Me ajuda a lembrar, Leque. Substantivar, retomar, inserir novas informações. O que mais, pessoal? Lembrei. Depreciar. Olha só. Se eu digo assim, eu estou com uns amigos aqui gravando. Se eu digo eu estou com uns amigos aqui gravando, significa que esses amigos, eles são amigos no meu hall de amigos, mas que não importam muito. Agora, se eu olho para você e digo assim, galera, eu estou aqui com os 3 amigos, aí é diferente. Aí eu não tive a intenção de depreciar, pelo contrário, eu tive a intenção de atribuir valor. Então, cuidado, para depreciar eu utilizo os indefinidos, para atribuir valor eu utilizo os artigos definidos. Pegou? Tranquilo? Então lembre-se dos superpoderes dos artigos, que é a parte mais importante. Finalmente, pessoal, indo aqui para o módulo 8, um módulo muito tranquilo, ele vai falar basicamente sobre conotação e denotação. Então, uma definição ou uma diferença que você precisa ter muito clara é o seguinte, que a conotação, aqui C de conotação, tem o objetivo de contar alguma coisa, e sempre que eu lembro de contar, coloca assim, contar histórias, com E, tá? Porque história com E, dela dá a ideia de algo fictício, metafórico, não real, e é justamente isso, o sentido conotativo é o sentido metafórico, é o sentido não real, não literal, beleza? Não vá se confundir. Já a denotação, pessoal, que aqui começa com D, já tem uma ideia de quê? Tem uma ideia de descrever, e se eu vou descrever, eu preciso considerar os fatos, tá? Tem muita gente que fala assim, lembra do D do dicionário. Por que essa galera fala isso? Porque
no dicionário você não utiliza nada metafórico, nada não real e literal. No dicionário você utiliza palavras ali para definir objetivamente as demais palavras, beleza? Então, quando eu penso em denotação é descrever fatos, ou seja, algo que é real, algo que é literal, algo que é objetivo, ou seja, algo que não é metafórico. Fechou, galera? Gente, é o seguinte, depois da explanação desses 4 módulos, revisão dos 2 primeiros e introdução dos 2 novos aqui, eu preciso que vocês façam os exercícios da apostila e os exercícios do TC, beleza?